Existem mistérios que não conhecemos, espíritos que vagam pelas ruas de um lado para outro e estão por toda parte à procura de suas vítimas. Inclusive, onde não pensamos encontrá-los, eles estão lá, à espreita, só espiando as suas futuras vítimas. Inclusive no cemitério, guardando tesouros que estão enterrados com eles em seu próprio túmulo. É de arrepiar, não é? Todo cuidado é pouco para não ser surpreendido por essas criaturas horríveis. E hoje iremos falar sobre as criaturas Draugr, que podem ser vistas em vários contos folclóricos e sagas escandinavas. Mas o termo também foi mais amplamente usado para zumbis em outras literaturas europeias. Então, antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não desgrude da tela e vem comigo para mais um vídeo. Draugr, ou Draug, também conhecido como Aptregangr, que significa o que caminha de novo, ou o que caminha depois da morte, é uma criatura classificada como um morto-vivo na mitologia nórdica. De forma resumida, a mitologia nórdica é o conjunto de lendas dos povos escandinavos, especialmente durante a Era Viking, cujo conhecimento chegou aos nossos dias, principalmente através das Eddas, que são duas escritas islandesas do século XIII. A maioria das fontes escritas vieram dos povos escandinavos que se estabeleceram na Islândia. Existem dois tipos dessas criaturas espalhadas pelo mundo: os que vivem em solo terrestre, se apoderando dos mortos em cemitério, e uma versão totalmente diferente que vive nos mares e oceano e se alimentam dos corpos de marinheiros que morreram afogados. Como sabemos, os vikings eram grandiosos e temidos guerreiros, e a coisa que mais os alegravam era uma morte em combate. Afinal, a morte diante da lâmina do inimigo abria os portões para a honra, glória e uma vaga garantida em Valhalla. E quem não conseguisse esse feito e morresse, para onde iria? Segundo as lendas, o viking que não conseguisse alcançar o paraíso passaria a habitar o abismo em um estado de morto-vivo. Basicamente, temos uma espécie de zumbi nórdico, rancoroso e vingativo, chamado Draugr, que quer dizer fantasma. O Draugr se comporta como um vivo, possuindo a inteligência e a sede de batalha de um guerreiro nórdico, como outro qualquer. Porém, é tomado por vingança e ódio pela sua condição, sempre procurando um culpado por não poder entrar em Valhalla. Ou seja, não poderiam entrar no mundo dos mortos, um lugar de glórias e honras que recebiam os guerreiros mortos em batalha. Muitos deles habitavam áreas em volta de seu túmulo, guardando algum tipo de tesouro que fora enterrado com seu corpo. Mas conseguiam alguma coisa com isso? Irei de início explicar a versão que eles vagam pela terra assombrando. Os escandinavos acreditavam que eles habitavam a tumba dos guerreiros viking e possuíam os corpos dos cadáveres com um único objetivo, o de conseguir poder, uma vez que os viking eram homens muito poderosos e fortes. Então os Draugr acreditavam que se eles se apoderassem daquele corpo, todo o poder e força seriam transferidos, algo como uma simples transfusão de sangue, só que com o corpo do cadáver. E uma vez que os vikings guardavam riquezas e armas, os Draugr protegeriam e guardariam aquele lugar de ser invadido por pessoas que fossem lá com intenção de roubar e se apoderar de toda a riqueza. Acredito que ninguém teria tanta ousadia e coragem para isso. Os Draugs eram criaturas assustadoras assim? Como era a sua aparência? Os Draug possuem geralmente a aparência de mortos-vivos com pele pálida ou azulada. Em outras versões, eles tinham uma cor negra, mas de aspecto podre e em decomposição. Às vezes, eles eram considerados magros e tortos, enquanto outras vezes eram descritos como inchados. Criaturas sanguinárias e cruéis. Segundo as lendas, os Draugs matavam suas vítimas, as esmagando e devorando suas carnes. Por isso, até mesmo o nome de zumbi, ou deixando elas inteiras e bebendo seu sangue, ou as mordendo como se fossem vampiros. Reza a lenda que nem os animais seriam poupados de sua vingança, seriam contaminados se alimentassem perto do seu túmulo, e até mesmo os pássaros que sobrevoassem por perto seriam acometidos pela loucura. Realmente algo bem espantoso de se imaginar. Até os animais seriam atingidos pela maldição, mas como se não bastasse eles viverem na terra, existem os que se apoderaram do mar, roubando os corpos de marinheiros que morreram afogados.
Você provavelmente já ouviu falar sobre pessoas desaparecidas no oceano e que nunca mais foram vistas ou sequer encontradas. Uma criatura realmente horrorosa, com o corpo totalmente coberto por algas marinhas que buscavam apenas aumentar seu povo, podendo atacar embarcações e arrastar viajantes para as profundezas do mar, onde afogados também se tornavam mortos-vivos. Os seus poderes são variados, segundo a mitologia. Apesar de serem mortos-vivos ou zumbis, ou como desejar chamar, eles são criaturas muito inteligentes. Eles existem seja para proteger seus tesouros ou para causar terríveis estragos nos seres vivos, ou atormentar aqueles que lhes prejudicaram em vida. Com capacidade de aumentar seu tamanho e também de aumentar o seu peso, eles conseguem deixar sua sepultura como uma nuvem de fumaça, atravessando através de uma superfície sólida. Eles faziam algum tipo de magia ou ritual para permanecerem no mundo infiltrados? Além de serem zumbis enormes e monstruosos, dizia-se que os muitos Draugr exerciam vários tipos de magia. Dependendo da história, o Draugr pode possuir habilidades sobrenaturais, como metamorfose ou amaldiçoar as pessoas. Eles eram até mesmo capazes de bloquear o sol e criar eclipses solares. E tem mais, um Draugr podia até matar pessoas indiretamente, forçando a má sorte sobre elas. Lembrando que espécies de rituais ou algo semelhante a isso era dito como um ato de bruxaria, e quem fosse pego realizando tal prática sofria duras punições. Irei contar para vocês um caso verdadeiro que aconteceu séculos passados. Então escutem com atenção essa história. Um deles foi registrado na Islândia no ano de 1671. Atormentado por uma criatura, um homem chamado Sigurdur Jonsson executou um ritual que envolvia um misto de ervas e sêmen. Não é dito com certeza que se trata de sêmen, mas segundo relatos, houve sim. E quando a igreja descobriu o feito pagão de Jonsson, ele foi julgado e levado à fogueira, condenado por prática de bruxaria. Agora sabemos o alto preço que se paga quando se pratica esses rituais. Existe um questionamento levantado entre a religião e a bruxaria, e existiam, sobretudo, ferramentas fatais para punir os condenados. Raros que escapavam com vida do tormento e tortura. Sendo seres malignos e capazes de fazer coisas que põem medo e espalham o terror, porque os Draugrs existem. Segundo a lenda, Draugrs raramente voltavam à vida por causa de uma maldição ou algo semelhante. Na maioria das vezes, eles eram apenas os restos de pessoas que eram más ou gananciosas em suas vidas. Nesse sentido, eles são semelhantes aos demônios. Por isso digo, vigiem cada lugar, cada passo que vocês derem, para não encontrarem uma criatura dessas no meio da noite em um lugar deserto e com pouca iluminação. Que eles existem já sabemos, mas será que tem como evitar a sua presença em um determinado lugar? Apesar do processo de cristianização do antigo povo escandinavo ter ocorrido por volta do século XII, muitos ainda mantinham práticas para proteção contra o terrível espírito de vingança. Algumas são fáceis de identificar, e alguns conhecem esse rito de proteção, como por exemplo, enterrar os entes queridos com os pés amarrados, colocar algum peso sobre o peito do cadáver, garantir que após o velório do falecido, seu corpo fosse carregado de costas para a porta e virado 3 vezes, podendo para isso utilizar uma porta especial conhecida como Porta do Morto, que era fechada ou trocada de lugar após o corpo ser removido da casa para o cemitério. Tudo isso era para evitar que o defunto, caso retornasse como um Draugr, não soubesse o caminho para atormentar os parentes vivos. Como esses Draugrs eram criados ou ressurgiriam? Caso alguém morresse e despertasse na forma de um Draugr, era difícil contê-lo devido à força e poder sobrenatural, mas segundo algumas lendas, ele poderia ser derrotado atraindo-o de volta ao túmulo e incendiando o local imediatamente ou arrancando-lhe a cabeça. Longe de ser uma tarefa fácil, afinal estamos falando de um espírito enfurecido por não poder entrar nos salões de Valhalla, onde era o portal dos mortos que seriam recebidos com honras e glórias, o que não é o caso deles. Os Draugrs foram os primeiros zumbis na Europa? O que sabemos sobre isso? O mito Draugr era um dos mais antigos mitos que se assemelhava ao zumbi moderno. No entanto, há sinais ainda mais antigos sobre essas criaturas macabras na Grécia Antiga, onde as pessoas prendiam os mortos com pedras e outros objetos pesados para que eles não voltassem à vida.
Existem indicações potencialmente ainda mais antigas sobre a crença em zumbis em várias tribos africanas. Diante disso, não tem como dizer qual desses mitos é realmente o mais antigo, pois geralmente são anteriores à formação das línguas escritas na maioria das culturas em que se formaram. Por trás disso tudo, existe um significado que explica sua existência. O simbolismo do Draugr é muito claro. Por um lado, eles agiam como uma explicação sobrenatural para coisas que as pessoas não podiam entender, como a loucura das pessoas, eclipses solares, ataques assassinos, gado desaparecido, roubos de túmulos, dentre outros. Por outro lado, o Draugr servia como um aviso para as pessoas serem boas na vida, para que pudessem evitar esse terrível destino amaldiçoado. A intenção dos Draugrs é de proteger os túmulos e as riquezas ali presentes. Talvez o exemplo mais conhecido e aterrorizante de um Draugr seja o de Glamr. Ele é mencionado na Saga de Grettir, e, embora não seja explicitamente mencionado como um Draugr no texto, chamado apenas de Troll, ele desempenha o papel muito bem. Glamr era um lenhador sueco que foi convidado a cuidar das ovelhas de um fazendeiro chamado Thorhall em sua fazenda. Glamr era o único da região disposto a fazer o trabalho, pois as ovelhas do fazendeiro eram assombradas. Para piorar a situação, Glamr decidiu não participar do tradicional jejum natalino por descrença, fome ou teimosia. No dia seguinte, Glamr não voltou ao trabalho, e um grupo de pessoas decidiu tentar encontrá-lo, e no final conseguiu. Na noite seguinte, Glamr voltou e começou a matar os moradores e animais ao seu redor. Observamos que aqueles mortos por Draugr são forçados a despertar como Draugr, e isso é provavelmente o que aconteceu com o pobre Glamr. Glamr foi posteriormente morto por Grettir após uma batalha épica, mas Grettir acaba pagando um preço maior do que ele esperava. Ele foi amaldiçoado e, de repente, se tornou um homem azarado, condenado à solidão e com medo do escuro. Com esta história, vemos o Draugr desempenhar um papel muito diferente do protetor de um monte ou túmulo. Ele é vingativo, brutal e sedento de sangue. Dentre todas as criaturas que a mitologia nórdica deu à cultura moderna, os Draugrs estão entre os menos conhecidos, e ainda assim, os mais influentes da história. Sua influência pode ser vista na cultura pop, das artes visuais aos filmes e à literatura, trazendo inspiração a escritores e diretores de cinema. Prova disso é o famoso filme O Homem do Norte, que foi lançado em 2022 pelo diretor Robert Eggers. O filme é repleto de referências mitológicas, folclóricas e muito baseado nas sagas islandesas. Só uma observação: na cultura pop, os zumbis são vistos como criaturas burras e que amam comer cérebros. Já os Draugrs são seres inteligentes que podem prever o futuro e gostam de beber o sangue das suas vítimas. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história dos Draugrs? Acredita que eles realmente existiram ou acha que seja algo que as pessoas inventaram? Me conte aqui se teriam coragem de invadir um túmulo cheio de tesouros e riquezas nele, mesmo sabendo que podem ser surpreendidos com a aparição dessas criaturas monstruosas e assustadoras. E aí, teriam coragem? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo. Em breve iremos trazer para você. Até a próxima!